Há mais de 3 milênios, sob camadas silenciosas de areia e esquecimento, um segredo permaneceu oculto no coração do Egito. Um faraó sem nome, apagado da história, repousava em uma tumba que jamais deveria ter sido encontrada. Agora, arqueólogos desenterram vestígios de um reinado perdido, revelando uma descoberta capaz de reescrever capítulos inteiros do passado egípcio. Quem foi esse governante esquecido? Por que seu nome desapareceu dos registros oficiais? E o que sua tumba pode revelar sobre um dos períodos mais obscuros da civilização faraônica? A resposta começa agora. Sob o sol inclemente do deserto egípcio, a poucos quilômetros do curso sereno do rio Nilo, uma equipe de arqueólogos trabalhava em silêncio absoluto. Cada golpe de pincel, cada remoção cuidadosa de areia, parecia carregar o peso de séculos de história esquecida. O local era Ábidos, uma das regiões mais sagradas do Egito Antigo, conhecida como a Terra dos Mortos e berço de reis. Ali, onde reis eram enterrados para garantir sua passagem ao além, algo extraordinário começava a emergir das profundezas da terra. A princípio, nada parecia fora do comum. O terreno já havia sido explorado antes e muitos acreditavam que tudo o que poderia ser encontrado ali já havia sido revelado. Mas os arqueólogos sabiam que o deserto egípcio guarda segredos com uma paciência implacável. Camadas de areia, acumuladas ao longo de milênios, escondiam pistas de um passado que se recusava a desaparecer. Foi somente após semanas de escavações cuidadosas que os primeiros indícios surgiram. Blocos de calcário perfeitamente talhados, alinhados de forma deliberada, formando algo muito maior do que uma simples estrutura funerária comum. À medida que os trabalhos avançavam, ficou claro que aquela não era uma tumba qualquer. A profundidade da construção, a qualidade da pedra e a monumentalidade da câmara principal indicavam que o local havia sido reservado para alguém de extrema importância. Os arqueólogos começaram a suspeitar que estavam diante de algo raro, uma tumba real esquecida pelo tempo. A excitação crescia a cada centímetro escavado, mas também crescia a cautela. Aquilo poderia mudar o que se sabia sobre um dos períodos mais obscuros da história egípcia. O que tornava a descoberta ainda mais intrigante era o silêncio das fontes históricas. Nenhum registro conhecido mencionava um faraó sepultado ali. Nenhum texto antigo fazia referência direta àquele túmulo. Ainda assim, as evidências eram claras demais para serem ignoradas. As paredes de pedra revelavam vestígios de inscrições hieroglíficas, parcialmente destruídas pelo tempo, mas suficientes para indicar que aquele lugar havia sido projetado para um governante de altíssimo status. Conforme os arqueólogos avançavam, perceberam que a tumba estava localizada em uma região estratégica da necrópole de Ábidos, próxima a outros sepultamentos reais de um período extremamente conturbado da história do Egito. Foi uma época marcada por conflitos internos, disputas dinásticas e fragmentação do poder central. Reis surgiam e desapareciam rapidamente, alguns governando por poucos anos antes de serem apagados da memória coletiva. E agora, diante deles, parecia estar a prova material de um desses governantes esquecidos. A estrutura da tumba surpreendeu até os especialistas mais experientes. Diferente das construções monumentais do Novo Império, ela apresentava um estilo híbrido, misturando técnicas antigas com inovações arquitetônicas que indicavam um período de transição. As paredes grossas de calcário protegiam uma câmara principal de dimensões impressionantes, enquanto corredores laterais sugeriam que o local havia sido planejado para rituais complexos e elaborados. Em meio à poeira e ao silêncio milenar, os arqueólogos começaram a encontrar fragmentos de inscrições gravadas em gesso. Embora muitos estivessem danificados, alguns símbolos ainda podiam ser reconhecidos. Eles faziam referência a divindades associadas à realeza e à passagem para o além, como Osíris e Ísis, indicando que o ocupante da tumba tinha um status divino ou semidivino. Era um sinal claro de que aquele homem, cujo nome havia sido apagado pelo tempo, fora considerado digno de um destino reservado apenas aos grandes faraós. Mas o que mais intrigou a equipe foi a ausência de restos mortais. Não havia múmia, não havia sarcófago intacto.
Tudo indicava que o corpo havia sido removido deliberadamente, talvez séculos após o sepultamento original. Isso levantou uma série de perguntas inquietantes. Por que alguém removeria os restos de um rei? Teria sido um ato de profanação, de proteção, ou parte de um ritual desconhecido? Nesse ponto da investigação, os pesquisadores começaram a suspeitar que estavam diante de algo muito maior do que uma simples descoberta arqueológica. A tumba parecia contar a história de um faraó cujo reinado havia sido apagado da memória oficial, talvez por razões políticas ou religiosas. Um governante cuja existência foi considerada inconveniente demais para ser lembrada. E é exatamente nesse momento que a história se torna ainda mais intrigante. Porque à medida que os estudiosos analisavam os fragmentos encontrados, começaram a surgir indícios de que aquele faraó pertencia a uma dinastia quase desconhecida, um período obscuro da história egípcia, marcado por instabilidade, disputas internas e governantes efêmeros. Um período que os livros de história mencionam apenas de passagem, quando mencionam. Se você está gostando dessa descoberta e quer acompanhar mais histórias reais que revelam os segredos mais profundos do Egito Antigo, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Assim, você não perde nenhum detalhe das próximas revelações que ainda estão por vir. Mas a maior revelação ainda estava por vir. À medida que os arqueólogos aprofundavam as escavações, novas pistas começaram a surgir, apontando para um cenário ainda mais surpreendente. Um cenário que poderia mudar completamente a forma como entendemos esse período esquecido da história egípcia. À medida que as escavações avançavam, a equipe começou a perceber que aquela tumba não havia sido apenas esquecida pelo tempo. Ela havia sido deliberadamente silenciada. Cada detalhe parecia contar uma história de apagamento. Os relevos estavam danificados de forma seletiva, os nomes reais haviam sido raspados com precisão cirúrgica e símbolos de poder tinham sido destruídos de maneira intencional. Não era obra do acaso. Alguém, em algum momento da história, quis apagar aquele faraó da memória do Egito. Os arqueólogos logo entenderam que não se tratava de saque comum. Ladrões antigos buscavam ouro, joias, objetos preciosos. Aqui, porém, o que havia sido removido era simbólico. Nomes, imagens, títulos reais. Era uma tentativa clara de apagar a identidade do governante, como se ele nunca tivesse existido. Esse tipo de prática era extremamente raro e perigoso, mesmo para os padrões do Egito Antigo, onde a memória era considerada essencial para a vida após a morte. À medida que os especialistas analisavam os poucos hieróglifos preservados, começaram a surgir pistas inquietantes. Os títulos usados não correspondiam aos faraós mais conhecidos. As fórmulas religiosas eram diferentes das tradicionais do Novo Império. E certos símbolos sugeriam uma época de transição, marcada por disputas internas, fragmentação política e constantes mudanças de poder. Tudo indicava que aquele governante havia reinado durante um dos períodos mais caóticos da história egípcia, o chamado Segundo Período Intermediário. Um tempo em que o Egito estava dividido, com múltiplos reis governando simultaneamente diferentes regiões do país. Um tempo em que alianças eram frágeis e o poder mudava de mãos com rapidez brutal. Os arqueólogos começaram então a comparar a tumba recém-descoberta com outras encontradas na região de Ábidos. Foi nesse momento que um padrão começou a emergir. A arquitetura, o posicionamento da tumba e certos elementos rituais coincidiam com estruturas atribuídas a uma dinastia praticamente esquecida, uma linhagem de faraós locais que governou por um curto período à margem das grandes dinastias oficiais. Essa dinastia, muitas vezes ignorada pelos registros tradicionais, teria governado em meio ao colapso da autoridade central. Seus reis não construíram pirâmides monumentais, nem deixaram inscrições grandiosas. Em vez disso, governaram em silêncio, lutando para manter o controle enquanto o Egito se fragmentava politicamente. E agora, séculos depois, uma de suas tumbas emergia das areias, trazendo consigo a possibilidade de reescrever parte dessa história perdida. O mais intrigante, porém, ainda estava por vir. Ao analisarem o layout da tumba,
os arqueólogos perceberam algo incomum. A disposição interna sugeria que o corpo do faraó havia sido movido pouco tempo após o sepultamento. Não por saqueadores, mas possivelmente por sacerdotes. A hipótese mais aceita passou a ser a de que, em meio a conflitos ou ameaças externas, o corpo do rei teria sido transferido para um local mais seguro, talvez para protegê-lo da profanação ou de rivais políticos. Isso levantou uma pergunta inquietante. Onde estaria o verdadeiro local de descanso desse faraó esquecido? A resposta poderia estar escondida em algum ponto ainda inexplorado de Abidos. Ou talvez em outra necrópole completamente diferente, aguardando para ser descoberta. O fato é que aquela tumba parecia ser apenas uma parte de uma história muito maior. Uma história que havia sido interrompida violentamente, mas que agora começava a ressurgir das areias do deserto. E é justamente isso que torna essa descoberta tão extraordinária. Ela não revela apenas um túmulo, mas um capítulo inteiro apagado da história do Egito. Um período em que reis surgiam e desapareciam, em que o poder era instável e em que até mesmo os faraós podiam ser condenados ao esquecimento. Se você está gostando dessa jornada pelos mistérios do Egito Antigo, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Assim você não perde os próximos episódios dessa investigação fascinante, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que pensamos saber sobre os faraós perdidos. Na próxima parte, vamos revelar as pistas mais surpreendentes encontradas dentro da tumba e o que elas podem indicar sobre a verdadeira identidade desse rei esquecido pela história. A investigação avançava com cautela, quase como se cada passo dentro daquela tumba pudesse acordar ecos de um passado que havia sido propositalmente silenciado. Conforme os arqueólogos aprofundavam as escavações, novos detalhes começaram a emergir. Detalhes pequenos, mas carregados de significado. Fragmentos de reboco pintado, pedaços de cerâmica finamente trabalhados e marcas quase apagadas nas paredes indicavam que aquele local havia sido preparado com extremo cuidado, digno de um governante de alto status. Entre os achados mais intrigantes estavam vestígios de inscrições parcialmente apagadas, gravadas diretamente sobre o calcário. Algumas delas mencionavam títulos reais incompletos como Filho de Ra e Senhor das Duas Terras, fórmulas tradicionalmente reservadas apenas aos faraós legítimos. No entanto, o nome que deveria acompanhá-las havia sido raspado de forma meticulosa, como se alguém tivesse desejado apagar não apenas o indivíduo, mas sua própria existência histórica. Esse padrão de destruição não era comum. Em outros casos conhecidos, quando um faraó caía em desgraça, seus monumentos eram reutilizados ou modificados, mas raramente apagados com tamanha precisão. Isso levou os pesquisadores a suspeitar que aquele governante pudesse ter sido alvo de uma espécie de condenação póstuma, um apagamento deliberado da memória, algo temido profundamente na crença egípcia, onde a sobrevivência da alma dependia da lembrança do nome. A equipe começou então a comparar inscrições encontradas na tumba com registros fragmentados de outros sítios arqueológicos. Pequenos fragmentos de nomes, títulos incompletos e estilos arquitetônicos semelhantes apontavam para um período extremamente instável, quando reis subiam e caíam em questão de anos, às vezes de meses. Esse cenário reforçava a ideia de que o faraó, enterrado ali, havia governado em um momento de crise, talvez durante uma disputa interna violenta ou um conflito dinástico ainda pouco compreendido. Outro detalhe chamou a atenção dos pesquisadores: a posição da tumba em relação às demais estruturas da necrópole. Ela não seguia o padrão tradicional das sepulturas reais conhecidas. Em vez disso, parecia ocupar um espaço limítrofe, quase marginal, como se tivesse sido construída às pressas ou sob circunstâncias excepcionais. Isso reforçou a hipótese de que o faraó teria morrido repentinamente, antes que um complexo funerário adequado pudesse ser concluído. Durante a limpeza do interior da câmara principal, foram encontrados vestígios de pigmentos azuis e vermelhos misturados ao pó do calcário. Esses pigmentos, segundo os especialistas, eram utilizados em rituais de proteção e renascimento. Mesmo sem inscrições completas,
Sua presença indicava que o sepultamento seguiu ritos reais tradicionais, o que reforça ainda mais o status elevado do indivíduo ali enterrado, apesar de todos os esforços posteriores para apagá-lo da história. E então surgiu uma pergunta inevitável. Quem teria ordenado esse apagamento? Teria sido um sucessor tentando legitimar seu próprio poder? Um rival político? Ou até mesmo uma tentativa deliberada de reescrever a história em um período de instabilidade extrema? Essas questões transformaram a descoberta em algo muito maior do que uma simples tumba. Ela passou a representar uma peça-chave para compreender um dos capítulos mais obscuros do Egito Antigo. Um período em que o poder era frágil, a autoridade fragmentada e a própria ideia de realeza estava em disputa. E se você está acompanhando até aqui, é porque também sente o peso desse mistério. Então aproveite para se inscrever no canal agora mesmo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente o que sabemos sobre esse faraó esquecido e revelar por que sua memória foi quase apagada da história. Na próxima parte, vamos explorar as hipóteses mais intrigantes sobre a identidade desse governante e o que sua tumba pode revelar sobre o colapso e a reconstrução do poder no Egito Antigo. A cada nova camada de areia removida, ficava mais claro que aquela tumba não era apenas um achado arqueológico, era uma peça-chave para compreender um dos períodos mais obscuros da história do Egito. Os especialistas começaram a cruzar dados, inscrições fragmentadas, estilo arquitetônico, posição geográfica e paralelos com outras sepulturas conhecidas. Pouco a pouco, um cenário mais amplo começou a se formar. Tudo indicava que o faraó ali enterrado governou durante um momento de extrema instabilidade política, quando o Egito estava dividido entre diferentes centros de poder. Ao norte, os Hyksos controlavam vastas regiões do delta. Ao sul, reis locais tentavam manter viva a tradição faraônica, mesmo com recursos limitados e autoridade constantemente ameaçada. Era um mundo em colapso, onde a própria ideia de realeza estava sendo redefinida. Os arqueólogos acreditam que esse governante fazia parte de uma linhagem quase apagada da história oficial. Uma dinastia que existiu à margem dos grandes registros, talvez por ter sido derrotada, absorvida ou deliberadamente esquecida pelos vencedores que vieram depois. Isso explicaria por que seu nome não aparece nas listas reais tradicionais e por que sua tumba foi deixada em um local secundário, distante dos grandes complexos funerários. A ausência de inscrições completas, porém, não significa a ausência de importância. Pelo contrário, tudo indica que esse faraó teve um papel crucial em um momento de transição, quando o Egito lutava para se manter unido. A própria escolha do local da tumba, afastada, discreta, mas ainda assim monumental, sugere um governante que reinou em tempos perigosos, quando exibir poder poderia significar atrair inimigos. O mais fascinante é que essa descoberta força os historiadores a repensarem o período conhecido como Segundo Período Intermediário. Durante décadas, ele foi visto apenas como uma era de decadência e caos. Agora, com novas evidências surgindo, começa a ficar claro que foi também um tempo de resistência, adaptação e reinvenção política. A tumba silenciosa, escondida sob metros de areia por mais de 3 milênios, torna-se assim uma testemunha muda de um Egito que lutava para sobreviver. Cada fragmento encontrado, cada marca na pedra, cada traço de tinta preservado ajuda a reconstruir uma história que quase se perdeu para sempre. E talvez o mais impressionante seja pensar que essa descoberta ainda não é o fim. Os arqueólogos acreditam que outras tumbas semelhantes possam estar escondidas nas proximidades, pertencentes a reis igualmente esquecidos. Se confirmadas, elas poderão transformar completamente o que sabemos sobre esse período enigmático da civilização egípcia. Antes de encerrar, se você chegou até aqui e está gostando desse mergulho profundo nos mistérios do passado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse, cheios de história, mistério e descobertas fascinantes. O Egito Antigo ainda guarda inúmeros segredos sob suas areias. E como essa descoberta mostra,
Basta uma escavação certa, no lugar certo, para que um nome esquecido volte a ecoar através dos milênios. O faraó apagado da história talvez tenha perdido seu reino, mas finalmente recuperou sua voz.